dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula. Seria a aula 21, o 9º e o 10º mandamento. Mas antes vamos pedir a Deus que através do seu Santo Espírito nos conceda entendimento, compreensão e aplicação daquilo que eles têm para nos dizer hoje. Amém? O 9º e o 10º mandamentos se referem a uma mesma coisa, da cobiça, do desejo de possuir. Se Deus nos diz 2 vezes a mesma coisa, certamente Ele quer dizer algo muito importante, pois os assuntos tratados nesses 2 mandamentos já apareceram em outros 2 mandamentos, nos quais nos foi falado do desejo de possuir as coisas do outro, roubo, 7º mandamento, e de um homem desejar a esposa de um outro, adultério, no 6º mandamento. Não cobice, isso significa não vá querer possuir aquilo que não te pertence. Muitas pessoas não estão satisfeitas com o que têm na vida e sempre querem mais. Sempre pensam: se eu tivesse mais isto ou aquilo, mais terras, ou um carro ou uma roupa bonita, então sim eu seria feliz. Assim não está certo. Devemos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos colocou e trabalhar para adquirir aquilo que precisamos. E se amamos realmente a Deus e lhe obedecemos, cumpriremos estes 2 mandamentos, pois é somente Deus que nos pode tornar satisfeitos e contentes por aquilo que temos, sem desejar possuir o que é dos outros. O 9º mandamento de Deus para os seus filhos foi: não cobiçarás a casa do teu próximo. Martinho Lutero explica em seu Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito, mas devemos ajudar a conservá-la. O 9º mandamento trata de casas, terrenos, propriedades e heranças. Ninguém poderá roubar a casa ou terreno carregando-os embora. Em tempos normais, é raro alguém invadir a casa do próximo, expulsando-o daí para tomá-la do proprietário. Seria um caso de polícia. Mas há outros meios de apropriar-se da casa e dos bens do próximo. É muito frequente o caso da partilha de uma herança, quando tudo está em ordem, os documentos em dia ou havendo testamento, o inventário não provoca maiores brigas. Mas será assim tão fácil quando uma casa ou terreno estiverem em processo de divisão de bens? Isso acontece muito seguidamente. Facilmente pode sair vencedora a parte que na verdade não tem razão. A parte mais fraca talvez não tenha a documentação necessária e o processo assim é decidido em favor da injustiça. Por faltarem provas, a causa é justa. Desta forma, os processos muitas vezes são ganhos como se tivéssemos direito a isso. Muitas vezes se forja testemunhas e ainda se fere o 8º mandamento, isto é, mentindo. Quando não há um inventário, um testamento facilmente pode sair vencedor a parte que não tem razão, mas tem dinheiro para comprar favores de um advogado, juiz, ou usando-se de um melhor advogado, papéis falsos, pode-se chegar a vencer uma causa de herança. Mas Deus vê isso. Em Provérbio lemos: o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Provérbios capítulo 21, versículo 26. O 9º mandamento condena sobretudo qualquer espécie de fingimento pelo qual alguém quer se apoderar dos bens alheios sob forma aparente de legalidade, em especial em questões de herança. Cumpre, neste caso, apurar a consciência e alertá-la sempre com a palavra de Deus, para poder resistir à ganância e à cobiça pelo que não nos pertence. Quem obedece ao desejo, ao apetite, cede à cobiça, não demora a tornar-se mentiroso, impostor, ladrão e ainda coisa pior. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. A injustiça é fruto da inveja e da cobiça. Se o cristão não vencer a tentação da cobiça, da inveja, da ganância, do nunca estar satisfeito com o que tem, estará pecando e afastando-se de Deus e da verdade. A prática da justiça é o melhor caminho e agrada a Deus. Jesus Cristo diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Este mandamento protege a pessoa e os seus pertences, casa, apartamento, terreno, etc. Há muitos meios de apropriar-se da casa de outras pessoas. Para evitar a cobiça e o desejo de possuir o que não é nosso, é importante que o coração esteja firme no Senhor Jesus Cristo. Convém ir disposto para o trabalho e trabalhar com alegria. Deus nos ajuda a organizar nossa vida de tal maneira que tudo o que precisamos, Ele nos dá no momento certo e na quantidade correta. Precisamos orar ativamente para resistir às tentações. Então, não só os maus pensamentos irão desaparecer, mas o desejo de fazer a vontade de Deus irá ganhar sempre mais terreno em nós. Assim nos aconselha o Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O 10º mandamento de Deus para os seus filhos foi: não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Martinho Lutero explica no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, os seus empregados, o seu gado, mas devemos aconselhá-lo para que fiquem e cumpram o seu dever. O cristão não deve desejar algo que já pertence a outra pessoa. Isso vale para qualquer coisa que não seja dele, desde algo muito importante como a esposa, até mesmo coisas menores, como empregados de serviço. Não há dúvida que o cônjuge e os filhos são o motivo de nossa alegria, muito mais do que qualquer bem que possamos adquirir, porque da esposa, esposo e também dos filhos recebemos amor. Por isso, a união matrimonial e familiar é sagrada. Infelizmente, isso corre um grande risco por meio de pessoas que tentam seduzir, enganar, aliciar nossa família para si. É uma obra satânica, porque Satanás sabe que se conseguir destruir uma família, irá machucar profundamente e definitivamente todos os membros dessa família. Traições, mentiras, brigas, descaso e ódio dentro das famílias é obra do diabo. Por isso devemos cuidar de nossa família e do nosso casamento. Devemos protegê-lo da ação de pessoas mal intencionadas. Também devemos lutar contra a tentação de destruir algum lar. Quantas pessoas destroem casamento alheio para tirar a esposa ou o esposo do seu cônjuge? Devemos cuidar para não fazermos isso com a vida do próximo. Por isso, não nos envolvamos amorosamente com pessoas casadas. Isto fere o 6º e o 10º mandamento. 2 vezes Deus adverte aos seus filhos que quem lhe pertence não faz isto. E qual seria o mandamento positivo em relação à cobiça? Vejamos o que a Bíblia nos ensina. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles se lamentavam pelas dificuldades e cobiçavam o que eles tinham no passado, porque eles estavam descontentes com aquilo que Deus lhes tinha dado. Eles não se contentavam com o maná e não conseguiam olhar para o alvo de sua jornada, a terra de Canaã, onde haveria liberdade, fartura e paz. Ao invés de se lamentar, devemos nos contentar com o que temos e levar a Deus os nossos pedidos em oração. Deus quer cuidar de nós. Não podemos nos esquecer que Deus proverá o que precisamos. Seja a nossa vida sem avareza,
Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Percebemos que o segredo do contentamento está em confiar em Deus e em suas promessas. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja do que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Encontramos isso no livro de Salmo, capítulo 37, versículos 1, 2, 7 e 8. O cristão deve aprender a descansar na proteção e na justiça de Deus. Paulo aprendeu o contentamento. Ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebemos que Paulo aprendeu a viver contente porque a confiança dele estava no Senhor. Mais uma vez, o segredo da obediência encontra-se no amar a Deus. E por meio de Deus que vencemos a tentação da cobiça e da inveja. A oração alivia-nos e fortifica-nos para uma vida de fé e confiança em nosso Deus. Lembre-se sempre: ai daqueles que nos seus leitos imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque o poder está em suas mãos. Cobiçam campos e os arrebatam, as casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Miqueias capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim chegamos ao fim de mais uma aula, mas antes vamos recapitular através dos exercícios. Primeira questão: escreva o 9º mandamento. 2. Escreva o 10º mandamento. Terceira pergunta: por que não podemos cobiçar a casa ou a esposa ou qualquer bem do próximo? Quarta pergunta: por que a casa é algo tão importante para o ser humano? Quinta pergunta: a destruição de um casamento e de uma família é algo desastroso. Como podemos evitar que isto aconteça? Sexta pergunta: no Salmo 73, Asaf estava com inveja da prosperidade dos maus. O que o fez mudar de ideia? Essas são as perguntas. Fique com Deus e até a próxima aula.